Fala turma, tudo bom? Tudo bem? Como vocês estão? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, não sei o horário que você está assistindo esta aula. Dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre reações orgânicas, reações de oxidação e redução. Seja muito bem-vindo ao Explica Química. Eu me chamo Rodrigo, eu sou professor de Química. Na aula de hoje nós vamos trabalhar reações de oxirredução para compostos orgânicos, dando continuidade à nossa aula de reação orgânica, onde nós já falamos sobre adição, eliminação e substituição. Assim como eu também falei ou criei uma aula 1 sobre os conceitos e tópicos importantes para que você entenda reações orgânicas. Falando em reações de oxirredução e compostos orgânicos, o que nós deveremos pensar ou lembrar? Assim como lá na química inorgânica, quando eu falo de oxidação e redução, nós estamos falando de processos que caminham de forma conjunta. Uma oxidação não ocorre sem que alguma redução também ocorra. Ou melhor, há necessidade de um agente redutor e um agente oxidante na mesma reação para que a reação de oxirredução ocorra. E aí eu gosto de explicar, eu não sou muito fã de macetes por causa da decoreba. Decoreba você não entende e você não entendendo você cria aversão à disciplina. Eu prefiro que você entenda o que está ocorrendo. Assim você não vai ficar odiando porque você decorou e errou bobagem. Porém, pequenos são os macetes que eu gosto de utilizar. E aqui eu tenho um dos exemplos. Processo de oxidação eu sempre ensino aos meus alunos para tentar gravar sobre o OPA. O que é o OPA? O OPA significa o seguinte, O de oxidação. Olha lá, P e o A. Significa que um processo de oxidação é aquele processo onde envolve perder elétrons. Consequentemente, se ele perde elétrons, um elemento, um átomo, ele perde carga negativa, ele fica o quê? Positivo. Então, ele aumenta o seu NOx. E o que era o NOx? Vamos relembrar o que é o NOx? O NOx é aquela carga que vai ser adquirida em cima do elemento, seja um NOx real ou um NOx aparente. Esse é o processo de oxidação. E o processo de redução é o contrário, afinal de contas, um não ocorre sem a presença do outro. Então, se no processo de oxidação ele perde elétrons, consequentemente, num processo de redução, o elemento irá ganhar estes elétrons. E se num processo de oxidação ocorre um aumento do NOx por conta que está perdendo carga negativa, na redução, por receber esta carga negativa, ocorre uma diminuição do NOx. E novamente, seja ele real ou seja ele aparente. Contudo, o que nós podemos falar aqui? Quem perde elétrons vai acabar doando estes elétrons para aquele outro elemento que ganha elétrons. Essa é a linha de raciocínio quando nós vamos falar sobre oxirredução. Agora, o que nós temos que analisar em um composto orgânico? Se o carbono, se o oxigênio estará recebendo ou perdendo elétrons. Em química orgânica, nós enxergamos, ou é possível você identificar um processo de oxidação por dois fatores básicos. Vamos supor o carbono. Ele está aqui ligado a outros átomos de carbono ou hidrogênio. Supomos que ele se ligue a um átomo de oxigênio. Oxigênio não é mais eletronegativo que o carbono? Consequentemente, o oxigênio puxa aquela nuvem eletrônica para o seu lado, perdão. E o carbono, o que vai acontecer? Ele vai criar uma densidade eletrônica positiva, porque esses elétrons estão o quê? Sendo deslocados em direção ao átomo de oxigênio. E olha lá, criou uma densidade positiva, nós acabamos de criar uma carga aparente ou aumentou o seu NOx. Consequentemente, o carbono ele está o quê? Perdendo aqueles elétrons, uma nuvem eletrônica para o oxigênio. Tudo isso porque eu quero que tu entenda que a oxidação em química orgânica, geralmente ela está acompanhada pela inserção ou inserir átomos de oxigênio na estrutura. Então vamos supor, eu tinha um metano e formei o metanol.
inserimos um átomo de oxigênio inicialmente no metano. Ocorreu uma reação de oxidação. E eu vou te ensinar depois a calcular essa carga aparente, o NOx, nesses compostos. Então, adicionar ou inserir átomos de oxigênio em uma molécula orgânica, ocorreu uma oxidação. Outra característica que acontece aqui é que a promoção de insaturações também leva a um processo de oxidação. Ou seja, você promover, quando eu digo promover, eu estou querendo falar de formar ligações do tipo duplas, que isso seria você promover as insaturações, também é outro fato que nós podemos observar por um processo de oxidação. Consequentemente, quando nós formos retirar ou diminuir, tirar átomos de oxigênio, nós podemos falar que está ocorrendo um processo de redução. E também, se nós formos pensar em insaturações e saturações, nós formarmos, adicionar ou quebrar insaturações também é um processo de redução. Ou seja, promover aqui a saturação, e quando eu estou querendo dizer a saturação é promover as ligações do tipo simples, nós também podemos enxergar como sendo um processo de redução. Em algumas reações de oxidação, nós simplesmente utilizamos na seta um colchetes e esse oxigênio. Esse oxigênio significa de oxidação, de adicionar átomos de oxigênio na estrutura, mas nem sempre e não necessariamente que ele vai lhe mostrar qual é o reagente ou o agente oxidante. Nós temos como agente oxidante peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio, poderia ser o dicromato de potássio, poderia ser também hipoclorito de sódio, poderia ser o ozônio. Então eu vou te mostrar aqui um exemplo de processo de oxidação. Veja essa reação. Nesta reação nós podemos observar que a quantidade de oxigênios, conforme vai para a direita, aumenta. Então eu posso afirmar sim que houve um processo de oxidação. Veja que inicialmente nós temos aqui o etano, inserimos uma molécula de oxigênio, nesse caso eu representei como O2, mas poderia ser algo assim, e formamos o etanol. Continuamos o processo de oxidação e formamos o etanal. Continuamos o processo de oxidação, formamos o ácido etanóico ou ácido acético e, por último, uma combustão que também é um processo de oxidação neste caso, formando o dióxido de carbono e a água. É possível perceber, olha ali, que do etano para o etanol ocorreu a inserção de um átomo de oxigênio na molécula. Do etanol para o etanal, nós promovemos a insaturação. Agora, do etanol para o ácido etanóico, promovemos a inserção de um outro oxigênio. E ao final, aqui embaixo, olha, o dióxido de carbono, lembramos que a sua estrutura ela é insaturada com 2 átomos de oxigênio. Mas como que nós podemos observar, então, esse número de oxidação em moléculas orgânicas? Bom, eu vou te mostrar em cima deste carbono, porque foi neste carbono aqui, ó, que houve a ligação com o oxigênio. Como que nós calculamos o número de oxidação dessas estruturas? Bom, o carbono é a seguinte estrutura ali, ó. Na ponta nós temos um CH3 e lá no outro lado nós temos ligado a um outro carbono. Nós temos que pensar aqui em deslocamento de elétrons. Entre o carbono e o hidrogênio, qual desses dois elementos é mais eletronegativo? O carbono. Então nós podemos falar que ocorre um deslocamento de elétrons em direção ao carbono proveniente de cada ligação entre carbono e hidrogênio. E quando nós compararmos carbono com carbono, como é o mesmo elemento, a eletronegatividade é a mesma, não ocorre deslocamento de elétrons ali. O que tu tens que analisar agora? Quantos elétrons estão sendo deslocados para o carbono? Se tu analisar, cada ligação é formada por 2 elétrons. Um elétron já é do átomo de carbono, então ocorre o deslocamento de um único elétron em direção ao átomo de carbono. Consequentemente, deste deslocamento, ele tem um elétron que está recebendo, deste outro um elétron e deste outro deslocamento um único elétron também.
Logo, a carga para aquele carbono parcial devida ao deslocamento de elétrons, o NOx parcial para aquele átomo de carbono é menos 3. Se ocorre uma reação de oxidação, lembra? Não gosto do macete, mas, opa, quem oxida perde elétrons, aumenta o NOx. Então o que nós esperamos que esteja ocorrendo com este átomo de carbono, com este átomo de carbono, com este e no final com o do dióxido? Que o número de oxidação, o NOx, esteja sendo mais positivo, esteja aumentando. E é o que nós vamos fazer. Agora eu vou calcular o número de oxidação do carbono para o aldeído, para lhe mostrar. Como que nós calculamos? Da mesma maneira. Eu tenho ali um carbono ligado ao carbono, agora nós temos uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com esse hidrogênio. Cada deslocamento de elétrons é o que nós vamos ter que analisar. Então perceba, entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, então há um deslocamento de elétrons nessa direção. Entre carbonos e carbonos não ocorre deslocamento de elétrons. E agora você tem que analisar entre carbono e oxigênio. Ocorre um deslocamento de elétrons em direção ao oxigênio. Lembrando que elétron é carga negativa, então da ligação CH, este carbono está recebendo um elétron, fica menos 1. Agora, se você analisar a ligação dupla com o oxigênio, o que nós podemos observar ali? Que o carbono está perdendo elétrons porque o oxigênio é mais eletronegativo. A pergunta é, quantos elétrons estão se deslocando do carbono em direção ao oxigênio? 2 elétrons. Então, referente a esse deslocamento ali, o carbono está perdendo 2 elétrons, ele está adquirindo uma carga de mais 2. Logo, mais 2, que é a carga que ele está adquirindo em relação da ligação C-O, com menos 1, nós temos para esse átomo de carbono que a carga para ele vai ser mais 1. Então o NOx do carbono é mais 1 neste caso. Agora nós podemos já observar e falar do número de oxidação. Veja, em comparação com o etano para o etanol, ele está saindo de menos 3, está passando para o etanol que eu não calculei, que eu quero que você calcule e deixe aqui nos comentários, que é um valor que eu quero saber, e daqui ele está indo para o etanol, que é mais 1. Eu quero que você calcule para o ácido carboxílico também, e depois deixe aqui nos comentários, me diz qual é o cálculo, o NOx do ácido carboxílico, e eu vou calcular para o dióxido de carbono. No dióxido de carbono, analisando essa estrutura, o que a gente pode observar? Que há um deslocamento de elétrons para cá e há um deslocamento de elétrons para cá também. Contudo, são 2 elétrons para cada ligação que estão sendo deslocados. Então, olha aqui embaixo, para a direita, são 2 elétrons se deslocando em direção ao oxigênio. O oxigênio está ficando menos 2, mas o carbono, mais 2. E desta outra ligação aqui, este oxigênio também fica menos 2. São 2 elétrons que ele está pegando, e o carbono fica o quê? Mais 2. Consequentemente, a carga para esse átomo de carbono vai ser o quê? Mais 4. Então, se nós formos comparar desde lá do início, o número de oxidação está aumentando. Portanto, o que nós conseguimos observar aqui? Conforme essa reação ocorre para a direita, estamos promovendo ou está ocorrendo a oxidação. E se nós olhássemos para a esquerda, estaríamos promovendo ou a reação seria uma reação de redução. Quais são os produtos formados provenientes da oxidação dos alcoóis? Alcoóis primários e secundários. Professor, você esqueceu de um terciário. Álcool terciário não sofre oxidação. Somente álcool primário e secundário. E ainda, os alcoóis primários, eles podem sofrer uma oxidação que eu chamo de branda ou uma oxidação que nós chamamos de ser energética. Uma oxidação branda, nós vamos utilizar um agente oxidante fraco. E uma oxidação energética, nós vamos utilizar um agente oxidante do tipo forte. E os produtos formados vão ser um pouco diferentes. Lembra que eu comentei que na oxidação nós estamos inserindo átomos de oxigênio ou promovendo a criação de ligações duplas, de insaturações? Então o que você tem que analisar? Vamos pegar um álcool do tipo, vamos pegar o etanol, CH2 e o OH. Ao fazer a reação de oxidação desta espécie, e uma oxidação branda é uma oxidação fraca, o que nós vamos formar ali? Nós iremos formar uma dupla ligação naquele oxigênio.
Então o composto formado vai ter uma dupla ligação no oxigênio e vai ter um H. Consequentemente, que grupo funcional é esse? Um aldeído. Então, o que nós podemos afirmar? Que um álcool primário ele sofre oxidação para um aldeído. E caso você continue essa reação de oxidação, que ela é fraca, branda, ele vai formar o ácido carboxílico. Uma ligação dupla, agora a gente vai inserir mais um oxigênio e nós vamos formar um ácido carboxílico. Neste caso, ácido acético, vinagre. É assim que se fabrica vinagre, para ser bem sincero. A partir da cana se faz a cachaça, se faz o álcool, se oxida o álcool e se obtém o vinagre. Da mesma forma, como é que você faz vinagre de uva? A partir do vinho. Tu já deixou uma garrafa de vinho aberta? Todo professor de química vai dar esse exemplo, porque é o do cotidiano, é o que aparece nos livros e é o que vem na cabeça primeiro, que a gente sempre usa. Então o que está acontecendo ali com o vinho quando fica aberto? Fica azedo. Por quê? Porque em contato com o oxigênio, que é um oxidante fraco, ele vai por etapas formando o processo final, que seria o ácido carboxílico, o vinagre. Essa é uma oxidação branda. Uma oxidação energética, ela não passa pelo aldeído, ela vai direto ao estado final. Então, de um álcool primário, vamos pegar também ali o etanol, com uma oxidação branda, esse cara forma o produto final, forma o ácido carboxílico, não forma o intermediário, o aldeído. E um álcool secundário? Mesma linha de raciocínio. Se eu tenho um álcool secundário, é a mesma linha de raciocínio. Vamos fazer o 2-propanol. Quando for reagir ou realizar uma reação de oxidação, aonde nós vamos inserir oxigênio? A estrutura já tem. Logo, nós vamos inserir uma ligação do tipo dupla. Vamos promover esta insaturação. Contudo, formamos um novo grupo funcional. Ou seja, a oxidação de um álcool secundário promove a formação de uma cetona. E a oxidação dos alcenos, como que ela ocorre? De duas formas também. Pode ser branda ou energética. E partimos do mesmo pressuposto, utilizando um oxidante forte e um oxidante fraco. Na oxidação branda, vamos pegar aqui o eteno. No momento em que nós vamos fazer uma reação de oxidação branda, nós iremos adicionar oxigênio nessa estrutura. Uma reação energética, nós quebramos, ocorre a cisão da ligação dupla, da insaturação e, consequentemente, a inserção, a adição de átomos de oxigênio. Na branda, isto não ocorre, apenas a inserção, a adição de oxigênio nessa estrutura. Quando eu digo quebrar a ligação dupla na energética, é quebrar o composto ao meio. Por exemplo, numa reação de oxidação aqui do eteno, nós vamos adicionar, neste caso vamos precisar de 2 oxigênios nessa estrutura. Quebramos apenas a ligação π e em cada uma dessas estruturas, agora desses carbonos, nós utilizamos a adição do oxigênio. E neste caso ocorreu a formação de um diálcool. Neste caso nós temos o etileno glicol. Já na oxidação energética ocorre a quebra do composto na ligação dupla. Então vamos supor que eu tenho aqui a oxidação de um composto de forma energética. Ocorre a quebra aqui e nós vamos inserir o átomo de oxigênio ali. Então nós vamos formar um HCOOH. E do outro lado nós vamos ter o que? Um HCOOH. Ou seja, a oxidação energética de um alceno forma um aldeído, desde que esse nosso alceno seja um alceno primário. Agora olha só, se eu pegar o seguinte composto, se nós pegarmos essa estrutura aqui, e vamos fazer a oxidação energética também. A cisão do composto é justamente no meio, formando o mesmo aldeído que no exemplo anterior. Porém, o que mais está sendo formado aqui? O oxigênio dupla C, CH3, CH3. Então você tem que ficar muito esperto que a oxidação de alceno pode formar aldeído ou cetonas. Se nós tivermos a ligação dupla num carbono secundário, ocorre a formação de uma cetona. Se a dupla estiver em um carbono, por exemplo, do tipo primário, ocorre a formação de um aldeído.
E ainda para os alcenos nós temos a ozonólise. O que é a ozonólise? É quando nós temos a oxidação a partir do ozônio. Muito parecido com o que o prefeito de Itajaí queria fazer. Presta atenção aí, vê se você já viu isso daí, virou meme. Nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2, 3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal. A ideia é que o ozônio é um agente oxidante. Então, já que ele vai oxidar um composto orgânico e destruir esse composto orgânico, a ideia dele para o vírus era a mesma. O problema é como inserir esse ozônio em contato com o vírus. Eu não sei se a forma que ele queria fazer você viu o vídeo aí, é a melhor possível. Não sei também, não pesquisei, não quero falar bobagem. O que eu quero que você saiba de ozonólise então? Que a ozonólise é a oxidação a partir do ozônio, utilizando o ozônio como agente oxidante. E isso daqui é muito energético, é extremamente energético. Então, os produtos formados são os mesmos de uma oxidação energética. Se nós pegarmos, por exemplo, o mesmo composto que nós tínhamos anteriormente no slide, o mesmo alceno, e realizar aqui a oxidação com ozônio, nós vamos ter a formação dos mesmos produtos. A diferença, mais quimicamente falando, é no mecanismo que isso ocorre. Com o ozônio nós temos uma rota, um mecanismo diferente. Primeiro, nós formamos o seguinte intermediário. Depois da formação deste intermediário, nós vamos formar um grupamento que chamamos de azoneto. E por final, após a formação do azoneto, nós vamos ter os seus produtos finais sendo formados. Como que ocorre a reação para aromáticos de oxidação? Aromáticos são compostos extremamente estáveis. Então, se nós analisarmos o benzeno, que é muito estável, a oxidação do benzeno só ocorre em presença de ozônio. Nós vamos ter a quebra justamente aqui, ó, do composto e vamos inserir oxigênio no carbono onde tem as duplas ligadas. Lembra que o ozônio quebra na dupla. Então nós vamos ter algo assim, ó. Só que nós vamos ter a quebra de 3 lugares e vamos formar 3 desses compostos. É mais fácil quando tivermos um composto aromático a reação de oxidação ocorrer em uma das suas ramificações, dos seus ligantes, como por exemplo com o tolueno, onde a oxidação neste caso ocorre na metila, formando um ácido benzoico. E para estruturas cíclicas, para ciclanos, como é que acontece? A quebra da molécula. Então imagina, vai sempre ocorrer a quebra da molécula num pedaço e nós vamos ter agora uma cadeia carbônica aberta com a quantidade de carbonos que o ciclo apresentava. Então, por exemplo, observe que o ciclo propano, nós temos aqui um total de 3 carbonos de cadeia aberta e os oxigênios oxidando a ponta dos carbonos até o último estágio, que no caso nós temos a formação de ácidos carboxílicos. Galerinha, muito obrigado pela atenção. Se houver qualquer dúvida, entre em contato, respondam lá para mim nos comentários o cálculo lá do número de oxidação daqueles carbonos que nós chamamos de X e de Y, isso vai te ajudar a treinar. Se você gostou, se entendeu, se a aula lhe acrescentou em algo, vou te pedir para que aperte o joia e até mais, até a nossa próxima aula. Muito obrigado!